Olá, nossos alunos do ensino fundamental do nosso sétimo ano. Estamos começando agora mais um componente de geografia. Eu sou o professor Gilson Dias e vou acompanhar vocês nessa viagem para o nosso sétimo ano do ensino fundamental. Vamos lá? Começar nossa aula? Então hoje vamos à aula 9 de geografia. Vamos falar sobre o meio rural. Muito bem. Nós estamos aí, você que está nos acompanhando pela TV, você que está nos acompanhando pela internet, você que está nos acompanhando de que lugar? Da cidade ou do campo, ou do interior? Que lugar você está falando? De onde é seu lugar de origem? Né? Então, hoje nós vamos falar na nossa aula do sétimo ano, que está começando agora. Muito bem, estamos aí vendo no chat as pessoas comentando o lugar de origem. E vamos falar na nossa aula do sétimo ano hoje sobre o meio rural. Para entender bem o meio rural, a atividade do campo, é necessário compreender um pouquinho que fatores contribuem para que o meio rural seja desenvolvido no nosso país. Vamos acompanhar. Então, a primeira coisa que favorece o meio rural é o clima, tá? A atividade do clima favorece aqui a atividade agropecuária no Brasil, tá? Quando a gente fala de atividade agropecuária, estamos falando do nosso país. A maior parte do nosso país está na parte tropical, né? Na parte do território nacional. O nosso relevo, ele é pouco acidentado. Nós temos aí poucas incidências de montanha, né? A maior parte do nosso relevo é plano. Temos um solo fértil, o solo do Brasil é muito fértil, tudo que se planta dá. E grande parte do nosso mercado consumidor é voltada para o mercado externo e o mercado interno, tá bom? E temos também a expansão do modelo agrícola, tá? Importante dizer aqui para nós que o clima, como eu falei para você, favorece o nosso território, o nosso relevo favorece a agricultura, a nossa atividade, o nosso solo é muito fértil. Pode observar onde você está, né? Tudo que se planta dá no nosso território. E nós temos aí uma grande atividade, um país como o nosso, né? Boa parte da nossa atividade agrícola é mecanizada. Então, nesse tópico, eu quero lembrar para você sobre a estrutura desse rural. Esse rural hoje é chamado de Novo Rural Brasileiro. Vamos ver como ele está caracterizado? Muito bem. Ele está dizendo a respeito para nós sobre a atividade do campo, tá? O rural é a atividade do campo. O agrário refere-se a atividades primárias, como agricultura, pecuária e extrativismo. E temos também o agronegócio, que consiste na interação entre atividades primárias e o setor industrial. Trouxe para vocês algumas imagens, né, que vão ilustrar isso para nós. Nós temos aí imagens da atividade do agronegócio, tá? Aqui a atividade do agronegócio da soja. Temos a atividade também do agronegócio do milho, tá? E do cultivo da plantação de laranjas. São imagens aí que ilustram bem para nós. Outra atividade do rural brasileiro é a atividade agropecuária, tá? Ela é usada para designar de forma agrupada a pecuária e a agricultura. Então, quando a gente fala de agropecuária, por exemplo, nós estamos falando da atividade pecuária e da agricultura juntos. Então, quando a gente fala do rural brasileiro, a gente tem que falar da atividade que o homem desenvolve nesse meio rural, tá? O homem desenvolve muitas atividades aí. É do meio rural que nós tiramos o alimento para a cidade. Tudo que tem na cidade vem do campo. A cidade não produz comida, não produz alimento. Quem produz esse alimento é o campo. E isso vem graças ao trabalho de homens e mulheres no campo. Vamos ver alguns tipos de agricultura para ajudar a ilustrar hoje? Agricultura de subsistência. Como ela é marcada? Ela é marcada por uma economia agrícola, tá? Muito importante identificar isso para nós. Fechada e de alto consumo, tá? Então, quer dizer o quê para nós? Que tudo que eles plantam é voltado para o mercado interno. Tudo que eles plantam, eles vão consumir. Então, a agricultura de subsistência. Por isso é uma economia fechada.
Então, vamos plantar feijão, vamos plantar arroz, vamos plantar milho, mas é para o consumo interno, não é para vender, é para consumir internamente. Agricultura orgânica ou biológica, ela visa principalmente o equilíbrio do ambiente, o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social entre os produtores. Importante destacar isso da agricultura orgânica, tá? A agricultura orgânica, diferente de outros modelos agrícolas, não agride o meio ambiente, tá? Não vai denegrir o meio ambiente. Isso é importante porque quando a gente fala de atividade agrícola, infelizmente, nós vamos ver muitos uso de agrotóxicos, produtos químicos que acabam transformando esse alimento. E não é bom para a nossa subsistência, tá bom? Vamos lá. Outro elemento para nós, a agricultura comercial, tá? Ela pratica-se na monocultura. E a permacultura desenvolve a produção de plantas semi-permanentes e permanentes, tá? Também nós estamos falando de uma atividade pecuária, né, que manipula sementes. O homem manipula sementes para poder ter uma variedade de produtos. Isso é muito importante também para nós. Você que está nos acompanhando em casa, você que está nos acompanhando pela internet, pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje, né? Atividade agrícola? Tudo que nós usamos na cidade vem do campo. Isso é importante, porque o campo acaba desenvolvendo um papel de sustentação da cidade, tá bom? Vamos lá. Importante também dizer uns tipos de agricultura. Quais são os tipos de agricultura que existem? Agricultura de exportação. Vamos ver o primeiro. Agricultura de exportação, tá? Ela destina-se ao mercado externo, tá? Ao mercado externo e ao mercado industrial. Por exemplo, cana-de-açúcar, café, soja e etc. Ela sempre vai ocupar os melhores solos. Então, quando a gente fala de agricultura de exportação, a gente fala de agricultura para os grandes mercados, para os mercados mundiais. Trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. Nós temos aqui um exemplo de agricultura de exportação, tá? Esses tipos de agricultura é chamado de agricultura mecanizada. Antes da Revolução Industrial, por exemplo, o homem desenvolvia todos os papéis para a manutenção do campo. Ele arava a terra, ele plantava semente, ele cuidava, ele colhia, ele vendia. Com a Revolução Industrial, vamos ter agora a mecanização do campo. Um campo desse, por exemplo, que nós teríamos aqui 100 homens trabalhando, nós vamos ter agora apenas um manipulando uma máquina. E essa máquina vai desenvolver um papel muito mais rápido e eficiente para o trabalho que 100 homens poderiam desenvolver. Isso é positivo para o grande produtor, né? O lado negativo é que vai gerar desemprego. As pessoas não vão ter mais trabalho. E quem vive do campo acaba ficando sem trabalho e vai migrar para a cidade. Esse movimento a gente viu e vai ver ao longo dos nossos estudos, é chamado de êxodo rural. A mecanização do campo contribuiu e contribui até os dias de hoje, porque ainda hoje o campo é mecanizado, contribuiu e contribui para o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída do homem do campo para a cidade. Ainda falando nos tipos de agricultura, agora vamos falar da agricultura de produção de alimentos. Vamos ver. Ela destina-se à produção de alimentos para a população, tá? Quando nós estamos falando dessa população, é a população em geral, é todo mundo, tá? Aí, mais uma vez, produção de milho, feijão, mandioca, etc. Ela vai ocupar, infelizmente, os piores solos. E ela é cultivada, em geral, por pequenas propriedades, e essas pequenas propriedades também cultivam gêneros para a exportação. Quando a gente fala, preciso identificar com você duas coisas. O mercado interno, que é o mercado local aqui, e o mercado externo, que é o que é para vender para outros países. Quando se trata de venda desses produtos para o mercado externo, para fora do Brasil, vão se utilizar os melhores solos.
as melhores técnicas agrícolas, a melhor forma de produzir, para que esse nosso produto possa chegar no mercado internacional com uma qualidade excelente. Quando se trata do mercado interno, aí nós vamos ter um problema, porque boa parte dos produtos do mercado interno, consumo local, vai ser desenvolvido a partir de solos muito pobres, vão terceirizar o serviço, nós vamos ter atividade produzida por outros tipos de agricultores, e aí você não vai ter o acesso à qualidade daquele produto como se ele estivesse sendo vendido lá fora do país, tá bom? Outro elemento que eu quero trazer para vocês são os sistemas agrícolas, tá? Bora lá. Eles vão designar-se a partir de quê? Do tamanho da área cultivada e do índice de produtividade. Ele pode se identificar de duas formas: agricultura extensiva e agricultura intensiva, tá? Então, trouxe dois exemplos para vocês. Aqui nós temos o plantio de arroz, tá? Que é uma plantação de arroz. E totalmente mecanizada. Pode observar aí que são as máquinas que estão fazendo o processo de irrigação. E o outro é o cultivo de cenoura, tá? Isso vai identificar a área e o tamanho cultivado, tá? E a forma. Essa agricultura intensiva e a agricultura extensiva, elas vão dizer para nós como o campo vai se comportar. Vamos ver alguns elementos delas. Sistemas agrícolas. Ainda nos sistemas agrícolas, vamos lá. Essas atividades agrícolas englobam dois sistemas básicos de plantio. Na agricultura extensiva, baixa produtividade, pequenas extensões de terra, também chamado de minifúndios, utilização de técnicas simples ou mais rudimentares. Então, na agricultura extensiva, nós vamos ter a utilização de pequenas técnicas, pequenas atividades aí industriais agrícolas. Na agricultura extensiva, tá? Vamos lá. Na agricultura extensiva, nós vamos ver a alta produtividade, grandes extensões de terra, também chamadas de latifúndios, e a utilização de modernas técnicas de mecanização. Quando a gente pensa, quando a gente fala em alimentar um país do tamanho do nosso, imagina o Brasil, né? Extensão continental, e alimentar toda a população requer um processo de produção agrícola muito diferenciado. Alguns estados acabam produzindo mais alimentos, outros estados acabam consumindo, comprando, tá? Essa é a relação que nós vamos ter na atividade agrícola. Então, nesses dois tipos de agricultura, agricultura extensiva e agricultura intensiva, nós vamos ver que estão voltados para atender os mercados, atender o mercado consumidor. Tanto o mercado consumidor interno, quanto o mercado consumidor externo. Por exemplo, normalmente a gente sempre vê no jornal, na televisão, né, a balança comercial brasileira. O que seria isso? É a relação que o Brasil tem com outros países do mundo, como eles se comportam com outros países, na produção de alimentos e na venda e compra desses alimentos. Muitos países, como por exemplo os Estados Unidos, compram do Brasil suco de laranja. Então, vão produzir a laranja aqui e vai exportar para os Estados Unidos a laranja de melhor qualidade, tá? Isso garante com que a área onde essa laranja vai ser produzida, vai ser trabalhada, seja mais desenvolvida, ok? Então, chegamos ao final desse momento de explicação e vamos agora à nossa dinâmica local interativa. Muito bem, turminha do 7º ano, tá? Estamos aí com a primeira questão. Qual a diferença entre o rural e o agrário? Tá bom? Tempinho para você responder. A segunda questão. O que é agricultura de exportação? Cite exemplos, tá? Pode ser mais de um ou dois exemplos. A terceira questão. O que é o agronegócio? Cite exemplos. A quarta questão. A atual configuração espacial das atividades agrícolas e da zona rural é, como um todo, um resultado da ação humana sobre a natureza ao longo da história. Explique
quais as principais diferenças entre os sistemas de produção agrícola intensiva e extensiva. Um tempinho para vocês aí responderem. Acompanhe no nosso caderno digital e daqui a pouco a gente volta para a nossa interatividade.
bem, pessoal, estamos de volta aí para o nosso comentário agora da nossa dinâmica local interativa, tá? Quero chamar a atenção que você pode acompanhar essa aula por meio dos nossos cadernos digitais, que são disponibilizados para a Secretaria de Educação, por meio do nosso portal do Saber Mais. Você pode acessar todo o conteúdo dessa aula e das outras aulas, dos outros componentes, a partir do nosso caderno digital do Saber Mais. Estamos aí com um chat ao vivo, tá? Então você está nos acompanhando pelo YouTube e pelo aplicativo do Aula em Casa, tá? Se você ainda não tem, tá me vendo pela televisão, baixa o aplicativo do Aula em Casa no seu celular e você pode conversar com a gente ao vivo, tá? Agradecer aos professores que estão participando, tá? E a galerinha aqui do 7º ano. Quando você falar a resposta, também coloca a escola, né, para a gente saber de onde você está falando, qual o município, tá? Quero agradecer aí os alunos, muita gente comentando, né? Atenção, o chat é para comentários da aula, tá? Comentários da aula, que é muito importante aí a gente comentar a aula de hoje, não ter conversas paralelas, tá bom? Vamos lá, então, a primeira questão. Qual a diferença entre o rural e o agrário, tá? Então, primeiro, quero que você identifique a diferença entre o rural e o agrário. Vamos lá, a resposta? Vamos lá, a resposta? Olha, muito bem. A resposta é o rural, é um termo que se refere, né, ao campo ou zona rural, tá? E quanto ao agrário, refere-se à atividade do setor primário, como agricultura, pecuária e extrativismo, tá bom? Temos aí o pessoal da escola Coronel José Assunção, tá? Obrigado pela participação. Gente de Apuí, escola professora Maria Lira, tá? Sebastião, Maria do Socorro Oliveira, escola Maria do Socorro Oliveira, também participando. Você manda aí no chat a escola, o seu município, diz onde você está falando, o que é muito importante para nós. Saber se você está conseguindo nos acompanhar, está conseguindo desenvolver bem a nossa aula em casa, tá bom? Vamos lá para a segunda questão? Na segunda questão eu perguntei sobre... Segunda questão, vamos lá. O que é tipo de agricultura de exportação? Cite exemplos, tá? Bom, você pode ter observado, né? Vou comentar aqui a resposta do Sérgio, tá? Dentro do contexto rural, são encontrados atividades agrícolas ou não. O termo agrário tem ligação com a prática social e econômica da primeira questão, tá? O Sérgio está respondendo aí a primeira questão. Obrigado, Sérgio, pela participação. Na segunda questão, eu perguntei para vocês sobre a atividade, né? Atividade agrícola de exportação. Vamos ver a resposta? Atividade agrícola que se destina ao mercado interno e ao mercado industrial, como, por exemplo, cana-de-açúcar e café e soja, tá? Então, quando a gente pode falar do mercado de exportação, tá? O mercado industrial. Então, a atividade da cana-de-açúcar, por exemplo, é uma atividade industrial que é para o mercado externo, tá bom? Galera de Manaus também está participando bastante aqui, né? Muita gente aqui do município de Manaus, acompanhando a aula em casa, acompanhando, interagindo. Gente de vários municípios, tá? Inclusive Tefé está chegando o nosso sinal. Você está nos acompanhando também. Muito boa a sua interatividade. A terceira questão eu perguntei para ti sobre o que é o agronegócio. Cite exemplos, tá? O que é o agronegócio? Vamos lá. Essa é uma questão um pouco maior e precisa de mais resposta. Ela consiste na interação entre as atividades primárias e o setor industrial, tá? Como exemplo, a compra de fertilizantes, máquinas, seja por uma fazenda de soja ou para a venda de produção de soja, para indústrias de óleo de soja, por exemplo. Então, basicamente, o que é? Atividade agrícola que consiste na produção primária do setor industrial. Então, o agronegócio ele é voltado para
a venda de produtos, né, seja ela agrícolas ou não, para o mercado externo, para o setor industrializado, tá? Então, quando a gente fala do agronegócio, estamos falando aí da grande indústria, né, da grande atividade agrícola, tá? Galera de Anori também participando, Escola de Tempo Integral Sérgio Pessoa, aqui de Manaus, também participando. Muito bom saber que as escolas também estão conosco. Você, professora que também está acompanhando o Aula em Casa, pode comentar no chat, pode dizer também de onde você é, sua escola, sua disciplina. É importante que você está conosco. Na quarta questão, nós vimos, na verdade, né? A atual configuração espacial das atividades agrícolas e a zona rural, como um todo, é resultado da ação do homem, tá? Então, a ação do homem é resultado, gera aí a atividade agrícola. Explique quais as atividades da ação humana, né, ao longo da história. Explique quais as principais diferenças entre o sistema de produção agrícola intensiva e extensiva, tá bom? Também requer uma resposta mais detalhada, tá? Entender o que é atividade intensiva e atividade extensiva, tá? Intensiva e extensiva. Pega o caderno e caneta agora, vamos anotar a resposta, é um pouquinho grande. Vamos lá. Na agricultura intensiva, agricultura moderna ou comercial, tá? Ela destina-se para exportação, para venda para o mercado externo. E ela aplica-se com tecnologias como a mecanização de tratores, colheitadeiras, uso de insumos, preparação do solo, sementes selecionadas e imunes a pragas, por exemplo, para conter pragas e outros problemas ambientais. E ela se adequa ao clima, né? Herbáceas, inseticidas e o acompanhamento de um agrônomo ou técnico agrícola, tá? Na agricultura extensiva, isso foi agricultura intensiva. Agricultura extensiva é aquela itinerante, né? A roça tropical, sem inserção de tecnologias, possui baixa produtividade, fertilidade natural, uso do solo, não usa insumos agrícolas, ocupa grandes áreas de cultivo, ocorrem principalmente na América Latina, África e Ásia, tá bom? Mais uma vez, obrigado por você que está nos acompanhando no nosso chat, tá? As escolas Hilda Tribuzzi, as escolas Cíntia Regina Gomes do Livramento, as escolas estadual Brigadeiro João Camarão, Teles Ribeiro. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Estamos encerrando esse nosso componente de Geografia do 7º ano. Você pode acompanhar mais essa aula no nosso aplicativo do Aula em Casa, assim como você pode baixar também o nosso caderno digital. Lá você vai ter todo esse componente da nossa disciplina e outras disciplinas, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Se cuidem! A sua aula continua no próximo vídeo.